a Aline Fernanda Campagnaro. Bem-vindo à nossa programação, o tempo vale a partir de agora. Bem-vindo à programação, bom dia. E a primeira pergunta, qual a sua motivação, Aline, para você se candidatar ao cargo de conselheira tutelar e como você acredita que pode contribuir com a comunidade de São Miguel do Iguaçu? Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente eu vou me apresentar, né? Eu sou a Aline, tenho 35 anos, sou mestre em tecnologia de alimentos, sou casada com Abimael, sou filha de Pedrinho Campagnaro e Cleo Campagnaro, e os meus sogros são o seu Dorivaldo e a dona Persília. Bom, junto com a Abimael, a gente formou uma família e hoje nós temos um filho de 6 meses. Bom, a minha motivação para me candidatar foi realmente o meu filho. Bom, eu sou mãe há 6 meses, né? Meu filho só tem somente 6 meses e eu vejo que a minha vida tem se transformado desde a gestação até agora. E eu não vejo motivação maior do que acordar e ver aquele sorriso banguela. Então, assim, como eu amo ele de paixão e eu quero a melhor vida para ele, eu quero as melhores condições, eu não vejo isso, eu não tenho como ver isso também para as outras crianças. Eu quero que elas tenham as mesmas situações, né? Então, essa é a minha motivação, que todas as crianças tenham equidade. E eu acredito que eu posso contribuir muito com a comunidade, né? Eu tenho buscado constantemente formação, né? Tanto que agora eu tenho feito uma segunda graduação, né? Que eu estou fazendo medicina veterinária, mas eu sempre estou fazendo cursos. E nós do Conselho, nós 10, nós vamos receber uma formação também, né, na parte da assistência social, e caso eu verifique que eu tenha necessidade de mais formação, eu vou em busca. Então, eu estou sempre me aperfeiçoando, né? E agora a gente começa a abordar determinados assuntos. Aline, como você planeja lidar com situações, por exemplo, abuso infantil e negligência, para você garantir o bem-estar das crianças? Bom, isso é uma situação muito delicada. Primeiramente, a gente tem que verificar as denúncias. Quando a gente verifica que a criança ou adolescente ele está correndo perigo, a gente tem que tomar uma ação imediata, que é remover a criança daquele ambiente, né? Isso já está previsto no ECA. A gente vai ter que trabalhar muito bem com o ECA. E o ECA, ele garante esse bem-estar da criança e dos adolescentes. Então, nós, como os conselheiros tutelares, temos que trabalhar junto com a comunidade e com outras entidades para estar garantindo esse bem-estar. Maravilha, olha, você sabe que a comunicação e o diálogo é tudo na vida, né? O que você pretende fazer para melhorar esta comunicação e este diálogo, esta cooperação entre Conselho Tutelar, escolas e outras instituições que trabalham com crianças do município? Então, primeiramente, nós vamos ser em 5. E eu pretendo, Aline Fernanda, ir em todas as escolas, ir nas comunidades, me apresentar e falar: eu estou trabalhando com vocês, eu preciso da ajuda de vocês, porque a gente não trabalha sozinho, a gente é uma equipe e a gente precisa da ajuda da comunidade. E eu gostaria que nessa apresentação, nesse contato íntimo, as pessoas realmente confiassem em mim e pudessem dar as demandas necessárias, né? Porque a gente sabe que hoje o Conselho Tutelar, ele trabalha com as denúncias, e as denúncias são sigilosas, a gente tem que trabalhar de certa forma sigilosa, mas a gente também tem que trabalhar de uma forma preventiva, e é esse trabalho que a gente vai fazer com as escolas e com outras entidades, né? A prevenção é o melhor caminho. Maravilha, bacana. Olha, mais um ponto importante, Aline. Como você pretende envolver pais e responsáveis neste processo de proteção das crianças aqui na comunidade? Então, eu pretendo trabalhar com equipes multidisciplinares, e uma coisa que eu acho bacana, o meu sogro coloca os meus cunhadinhos em escolas de futsal. E realmente, e algumas vezes eles têm tipo uma gincana, onde os pais participam junto com as crianças. Eu gostaria de tentar conversar com a comunidade, porque a gente tem grupos de jovens, né? A gente também, o Conselho Tutelar também tem que conversar com as igrejas. Seja ela evangélica, seja ela católica, a gente tem que trazer esses grupos de jovens para as nossas comunidades. Eu acho que assim, a religião, o ser cristão é fundamental para uma criança, né? Eu vou na missa desde quando eu era pequena.
E a minha mãe sempre me incentivou, e eu quero que os pais façam isso, incentivem as crianças a irem buscar a Deus, porque através dessa busca constante a gente tem aprendizado, e também através de grupos de jovens, através de escolas, a gente acabar sugerindo gincanas ou algumas outras metodologias para a gente estar agregando esses pais juntamente com os filhos, juntamente com a escola. A gente sabe que algumas vezes quem tem contribuído mais com a educação das crianças são os avós, né? Porque os pais acabam trabalhando mais. Então a gente tem que tentar melhorar essa questão de como envolver os pais. As reuniões das escolas, vamos fazer qual período para atingir melhor os pais? Vamos usar grupos de WhatsApp, vamos fazer vídeos. Então a gente tem que, com uma equipe multidisciplinar, pensar melhor como conseguir essa comunicação, né? A gente tem que ter os nossos pais perto, porque o espelho do filho são os pais, né? E a gente está muito preocupado muito em dar, né? Os pais querem dar aos filhos o que eles não tiveram, mas a gente tem que pensar de uma outra forma. A gente tem que dar o amor, o carinho, porque isso eles vão guardar para a memória. O que a gente dá de roupa, de calçado, isso daí com o tempo se passa, né? Eu vejo lá em casa o quão gratificante é acordar, ver aquele sorrisinho. E eu sei que hoje ele é totalmente dependente de mim. Então eu quero tentar levar essa motivação para os pais, para falar assim, vocês têm filhos e esses filhos precisam de vocês, né? Precisam ficar em casa. Legal. Olha, vamos passar o tempo que já está esta entrevista. Ela tem um tempo pré-estipulado, viu, Aline? De 10 a podendo chegar no máximo 12 minutos. E nós vamos a recém para a pergunta 5. Vamos disparar a pergunta. Agora um problema que você vai encontrar mesmo. A sua abordagem, como vai ser para lidar em casos de bullying e violência entre crianças e adolescentes? Bom, como eu já falei, eu gostaria de trabalhar bastante com a equipe multidisciplinar. Casos de bullying, às vezes, começa dentro de casa, né? Então, a gente precisa a questão da comunicação entre a família e a comunicação com a comunidade. E abordando, já que foi falado até um pouquinho antes na rádio, nós estamos no Setembro Amarelo. E muitas vezes os casos de bullying acabam causando suicídio. Então, é muito importante a gente levar para as escolas palestras ou até mesmo alguma propaganda, enfim. Mas, assim, a gente tem que ter um cunho emocional nessas propagandas, porque a pessoa, o pai, a criança tem que se sentir emocionado para modificar as suas ações. Olha, legal esta pergunta agora também, Aline. Como você planeja garantir os direitos das crianças com deficiência para que sejam respeitados e atendidos adequadamente? Bom, toda criança, ela tem que ter os seus direitos garantidos, ela tem que ter os seus atendimentos, tanto na saúde como na educação, né? Nós, como cidadãos normais, a gente já tem que verificar esses direitos das crianças, principalmente quando a gente fala direito de ir e vir. Eu tenho observado que a questão do ir e vir nas pessoas com deficiência, a nossa comunidade tem se atrelado às mudanças, né? Tem mudado a questão dos asfaltos, enfim. Isso é uma questão que nós temos que verificar. A criança tem o direito de ir e vir? Até mesmo a gente consegue agendar consultas com a saúde, para o pessoal da medicina ir até a casa dessa criança, caso haja dificuldade. Então, é esse jeito que eu pretendo conversar com a comunidade, ver as dificuldades, se a pessoa tem deficiência ou não, o que a gente pode fazer para melhorar essa rotina, né? De educação, de saúde. Bacana. Casos de abuso de substâncias por parte de pais ou responsáveis. E você sabe, acabam afetando aí o ambiente familiar e o bem-estar da criança, né? Bom, a criança, ela está submetida ao nosso espelho. E muitas vezes a gente acaba abusando mesmo. A gente vê crianças que agora têm livre acesso àquele cigarro eletrônico. Então, eu acho que a comunicação é o melhor meio, a prevenção é o melhor meio. A gente, através de palestras, enfim, a gente vai ter que motivar essas crianças a verificarem o que pode ser feito ou não, o que pode causar bem ou danificar a saúde dessas pessoas, né? A gente sabe que abuso de qualquer tipo de substância ou até mesmo na comida, todo tipo de abuso faz mal em algum período da nossa vida. Então a gente precisa ter essa comunicação, precisa levar isso para as crianças, né? Olha, educação sexual nas escolas e como você planeja apoiar programas educacionais com relação a este assunto. Bom, eu acho essencial a educação na escola.
principalmente educação sexual. Eu tenho acompanhado, eu tenho uma professora minha, que é a professora Pri, lá da Uniguaçu, ela tem feito um trabalho muito bacana com relação a levar ao aprendizado a respeito da educação sexual. A gente tem que demonstrar para as crianças o que pode, o que não pode, né? Eu tenho acompanhado também, porque eu compro alguns livrinhos para o meu filho, eu tenho acompanhado que eles já vendem livrinhos para você estar tentando educar a sua criança para falar, aqui não pode tocar, aqui é só papai e a mamãe que pode tocar, enfim. A gente tem que tentar fazer essa comunicação desde cedo, né? A gente tem que estar ali, eu sei que o pessoal da educação recebe muita capacitação, mas o Conselho Tutelar tem que estar conversando com o pessoal dessas creches, das escolas, para a gente estar melhorando a questão de palestras, de comunicação. A criancinha, ela não vai saber se você vai falar com ela assim, né? Você tem que ir com carinho, você tem que ir conversando, aqui só o papai e a mamãe pode tocar, enfim, a gente tem que ir abordando ela de diferentes maneiras, né? Quando eu falo prevenção, quando eu falo palestras ou até mesmo propaganda por WhatsApp, enfim, a gente tem que saber qual faixa etária a gente vai atender para saber qual tipo de comunicação a gente precisa ter, né? Porque adolescentes, eles entendem perfeitamente o que a gente fala, mas a criança já tem que ter uma abordagem diferente, né? Então, esse trabalho com uma equipe multidisciplinar vai nos ajudar a ter uma comunicação melhor. Dispara o tempo, David, pra gente ver como é que tá, porque eu acho que já tá passando, já tá no final. Eu vou pular uma pergunta e vou fazer a última, porque eu acho ela, de repente, fundamental, tá bom, Aline? Na tua opinião, qual o maior desafio hoje do Conselho Tutelar? Então, o maior desafio, na minha opinião, é a comunidade não ver o Conselho Tutelar como deveria ver, né? Então, assim, a minha abordagem, tanto que é a parte da a pergunta que foi pulada, da sensibilização, é a gente divulgar. Que nem a prefeitura, ele tem um Instagram que divulga as ações dele. Então, vamos fazer a mesma coisa com o Conselho Tutelar, vamos divulgar ações, vamos trabalhar com entidades, que nem a gente teve o Agosto Lilás, teve o Agosto Dourado, que é amamentação, violência contra a mulher, agora Setembro Amarelo. A gente tem que estar conciliando tudo isso, fazendo propagandas, fazendo gincanas, palestras, enfim, levando a comunicação. E esse é um desafio para nós, fazer com que a comunidade nos veja e tenha confiança nas nossas atitudes. Porque a gente, como Conselho Tutelar, a gente é importante para garantir o bem-estar das crianças. A gente é o principal conselho, é o principal órgão para estar atendendo. Então, eu até peço para a comunidade ir votar, para garantir que pessoas capacitadas entram, para a gente estar garantindo a saúde e segurança das nossas crianças. Beleza, bacana. Olha, o tempo expirou. A gente venceu mais esta etapa, você conseguiu passar aí por este crivo, com louvor, muito legal esta matéria, essa entrevista, tá? E agora, para completar, a gente deixa mais aí 30 segundinhos para você responder só uma pergunta. Por que quem está em casa e vai ser, de repente, o votante nas eleições para a escolha do Conselho Tutelar, por que eles têm que digitar, de repente, aqueles números que vão escolher a Aline para conselheira em São Miguel? Bom, eu acredito que eles tenham que votar em mim, votar no 55, porque eu sou uma pessoa capacitada. E eu tenho força de vontade e eu quero mudar a área do Conselho Tutelar. Eu realmente vejo que a gente precisa levar comunicação, levar prevenção, porque as crianças são o futuro da nossa nação. Então, a gente precisa melhorar essa questão da educação frente à comunidade, frente às crianças, né? Então, eu peço o seu voto, vote 55, vote no novo. Aline Fernanda Campanharo.